O tipo de poder mais perigoso é aquele que ninguém consegue rastrear. Você entra, eles se calam. Você fala, eles concordam sem pensar. Não porque te temam abertamente, mas porque algo na sua presença os influencia. Não é coincidência, é design. Maquiavel conhecia esse segredo. A aura é a arma invisível dos governantes. Hoje, você vai aprender a construir a sua. O poder nem sempre vem da ação. Às vezes, vem do silêncio que provoca tempestades. Maquiavel dominava a arte de controlar as pessoas, controlando como elas se sentiam quando estavam perto de você. Aquela tensão no ambiente, aquele peso no ar, isso é aura. E se você construir isso corretamente, as pessoas seguem, hesitam e obedecem sem saber exatamente o porquê. E se sua presença sozinha pudesse fazer as pessoas duvidarem da própria confiança? E se seu silêncio pudesse tirar o controle delas? Maquiavel entendeu uma verdade brutal. O homem que controla a atmosfera, controla o resultado. Se você quer deixar de ser ignorado e começar a ser obedecido, não aumente sua voz, aumente sua presença. O homem que não hesita aterroriza todos ao redor. Maquiavel sabia que a aura é construída na forma como você não reage, na sua calma inquietante e em como seu silêncio domina. Quando você para de tentar impressionar e começa a controlar sua energia, você se torna aquilo que eles não conseguem ignorar. Hoje, vou te mostrar como se tornar esse homem. Nicolau Maquiavel escreveu certa vez: todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Essas palavras não eram poéticas, eram cirúrgicas. Um aviso para nunca revelar seu verdadeiro eu, porque no momento em que eles te conhecem, podem te prever. E se podem prever, podem controlar você. Sua aura não se baseia na verdade. É construída na ilusão da verdade, cuidadosamente elaborada e rigorosamente mantida. Você não está aqui para ser entendido, você está aqui para ser mal interpretado, mal compreendido e ainda assim obedecido. O homem comum busca conexão, quer ser conhecido, aceito e abraçado, mas o maquiavélico enxerga a armadilha. Visibilidade é vulnerabilidade. Transparência é uma responsabilidade. O que as pessoas veem em você deve ser uma sombra, não um espelho. Se conseguem ler seu rosto, podem se preparar. Se podem prever suas ações, podem neutralizá-lo. É assim que reis caem e peões vencem, não pela força, mas pela expectativa. Você nunca deixará que eles esperem por você. O mistério é sua armadura. Você não deve clareza, deve impacto. Fale em fragmentos. Deixe suas frases inacabadas. Faça seus pensamentos parecerem enigmas. Deixe que eles os completem por você. Eles preencherão as lacunas com seus próprios medos. E aqui está a reviravolta. A versão de você que eles inventam será sempre mais poderosa do que a versão que você poderia explicar. Você não precisa ser confiável, você precisa ser incompreensível. A confiança é uma coleira, o mistério é uma arma. Deixe que adivinhem, deixe que sussurrem, deixe que discutam sobre o que você quis dizer, enquanto estão ocupados decifrando você, já se submeteram à sua presença. Nunca corrija as suposições deles. Se eles acham que você é gentil, deixe que pensem assim. Se acham que você é cruel, deixe que pensem assim. Se acham que você é indiferente, sorria, então desapareça. Porque no momento em que perguntam o que ele realmente está pensando, você já venceu. Mude seu ritmo com frequência. Fale com ousadia um dia, desapareça no outro. Seja caloroso por um instante, depois frio por uma semana. Deixe que sintam que quase te descobriram. Depois torne-se alguém completamente diferente.
Maquiavel sabia que os governantes não devem ser conhecidos, eles devem ser imaginados. Você não quer viver apenas na memória deles, quer viver na incerteza deles. Controle a percepção, dando-lhes nada claro para se apegar, porque quando não conseguem definir você, não conseguem descartar você. Eles não conseguem te encaixar em uma caixa, não conseguem lutar contra o que não podem ver. Retire-se estrategicamente, desapareça quando for esperado. Apareça quando for menos conveniente. Mude seu tom, seu olhar, sua energia, não porque você está perdido, mas porque está sempre se transformando. A fluidez é dominação, a previsibilidade é morte. E quando eles te confrontam, quando exigem clareza, não diga nada ou diga algo tão vago que soe como verdade, mas não resolva nada. Fale como neblina, presente, mas intangível. Diga que você já sabe a resposta. Ou, o que faz você pensar que eu não planejei isso? Essas frases criam dúvidas, elas semeiam medo, elas devolvem o poder a você. Mesmo seu silêncio deve falar. Deixe a sua falta de explicação assombrá-los. Deixe sua imprevisibilidade moldar o comportamento deles. Eles começarão a se adaptar ao seu humor. Eles aprenderão a contornar sua presença. Eles anteciparão suas reações, mesmo quando você não oferecer nenhuma. É assim que a aura se torna controle. Quando as pessoas começam a se ajustar às suas expectativas imaginadas, nunca seja quem elas pensam que você é. Nunca termine a história que elas começaram. Sempre mude o capítulo antes que terminem de ler o último. A aura morre na repetição. Reinventar-se, evoluir. Elimine as versões antigas de si mesmo, como reis eliminam ameaças, rápida, silenciosa e sem arrependimentos. Eles não veem você como uma pessoa. Você é uma possibilidade, uma incógnita, uma atmosfera, um medo que eles não conseguem afastar. Isso é poder, porque aqueles que não podem ser decifrados não podem ser derrotados. A aura surge antes que uma única palavra seja dita, antes que sua boca se abra, antes que seus olhos se encontrem. Ela começa no silêncio, na calma, naquela pausa que invade a sala, quando você entra e faz todos esquecerem o que estavam falando. Em um mundo que se expõe demais, você precisa ser sentido, não visto ou ouvido, sentido. Nicolau Maquiavel nunca implorou por atenção, ele a emanava. Ele sabia que a verdadeira influência começa pela percepção. A maioria confunde volume com poder. Mas os que realmente dominam falam pouco e comandam muito. Presença não é o que você diz, é o efeito que sua existência causa nos outros. É algo psicológico, um jogo de tensão e sugestão. Uma presença tão poderosa que muda o clima da sala antes mesmo de você abrir a boca. Você deve subtrair, não adicionar. A maioria das pessoas entra em um ambiente e tenta preenchê-lo com barulho, piadas, energia. Elas desejam ser queridas, buscam aprovação, mas a aprovação é para os fracos. Você não quer aprovação, você quer tensão. Você quer silêncio ao chegar, quer que olhem para você e depois olhem de novo, quer perturbar o ritmo deles, ativar seus instintos. O segredo? Calma. A calma é desconcertante. A maioria se mexe, se inquieta, fala demais, se esforça em demasia. Mas você permanece imóvel, fala devagar, se move como se o mundo pudesse esperar. Ocupa espaço como quem domina o tempo. Isso é poder. Começa pela sua caminhada, não apressada, nem acelerada, mas deliberada. Cada passo diz: não estou com pressa porque não estou correndo atrás de nada. Você não corre atrás, você atrai, não reage, observa. Sua postura é ereta, sem rigidez, mas controlada. Suas mãos não se movem desnecessariamente. Sua cabeça não balança nervosamente.
Você não busca atenção, você é a atenção. Vista-se como se sua presença tivesse valor, nada chamativo, nada extravagante, mas elegante e calculado. Cada peça que usa diz: esta pessoa não precisa provar nada. Você não compete com os barulhentos, desarma-os ao não tentar. A maioria usa marcas para ser vista. Você usa o silêncio para ser lembrado. E quando finalmente falar, faça-o com calma e controle. Sem palavras desnecessárias, sem risadas nervosas. Fale como quem pesa cada palavra, porque cada palavra tem seu custo. Não se apresse em responder. Deixe o silêncio agir. Quanto mais longa a sua pausa, maior o peso da sua resposta. Faça-o sentir a pausa antes da sua voz entrar. Isso cria antecipação, suspense, até medo. Isso é aura. Não sorria automaticamente. Sorrisos automáticos transmitem fraqueza, um pedido de aceitação. Seu rosto deve permanecer em uma calma autoritária, não agressivo nem hostil, apenas imperturbável. Porque pessoas imperturbáveis são inesquecíveis. E aqui está o segredo que Maquiavel conhecia. Quando as pessoas não conseguem te decifrar, elas se tornam obcecadas por você. A mente delas preenche as lacunas, elas criam histórias, elas inventam mitos, e o mito se torna mais poderoso do que a verdade seria. Quando você entra em uma sala, não tente se conectar, deixe que venham até você, se você tentar se ajustar ao ritmo deles. Você já se colocou em posição de submissão. Defina seu próprio compasso, estabeleça o ritmo. Faça com que eles adaptem sua energia à sua. Você não é frio, você é composto. Você não é distante, você é perigoso. Sua presença deve despertar algo primal neles. Não exatamente medo, mas incerteza, curiosidade, respeito que beira a ansiedade. Eles não devem saber se querem sua aprovação ou sua proteção. Devem apenas saber que você é importante. E, acima de tudo, seja consistente. Aura não é uma performance que você faz por momentos. É uma atmosfera na qual você vive. É o peso de quem você é, mesmo quando ninguém está olhando. Porque, especialmente quando ninguém está olhando, é quando sua disciplina é forjada. Nunca tente ser interessante, seja contido, seja afiado. Seja preciso, porque a presença maquiavélica não é sobre ser visto o tempo todo, é sobre ser lembrado o tempo todo. Então pare de tentar estar em todos os lugares. Seja raro, seja lento, seja imutável. E veja como o mundo começa a orbitar ao seu redor. O poder que é fácil de acessar é poder que é fácil de ignorar. Maquiavel entendeu isso melhor do que ninguém. Valor é uma ilusão, e ilusões precisam ser construídas. Se você está sempre presente, sempre disponível, sempre concordando, você se torna comum, e a comunidade é o cemitério do poder. Deixe que os tolos se ofereçam ao mundo. Deixe que os desesperados publiquem suas emoções, seu tempo, sua presença. Você não é um deles. Você é raro e deve agir como tal. Os poderosos nunca perseguem, eles atraem. Eles não são alcançados, são procurados. Você deve se tornar caro. Não é na riqueza, mas na energia. Interagir com você deve parecer um privilégio conquistado, não um encontro casual. Sua atenção deve parecer valiosa, porque é isso que faz as pessoas desejarem você. Você não sorri por qualquer motivo. Você não oferece sua opinião facilmente. Você não fica em lugares por muito tempo. Você chega quando escolhe e desaparece sem aviso. O mistério da sua presença vale mais do que o barulho da existência dos outros. Pare de responder imediatamente. Pare de aparecer em todos os lugares. Pare de se tornar uma presença previsível na vida de alguém. A previsibilidade gera conforto e o conforto destrói a admiração.
Você quer ser amado, deixe que sintam sua falta. Você quer ser respeitado, deixe que sintam sua ausência. Quanto mais eles veem você, menos sentem sua presença. Então retire-se estrategicamente, casualmente, com firmeza, não com maldade, mas com indiferença e precisão. Maquiavel escreveu que um governante deve ser temido mais do que amado. Mas o verdadeiro gênio está em ser comentado mais do que visto, em se tornar o assunto silencioso, o fantasma que domina a sala na ausência. Essa é a aura do raro. Eles devem se perguntar: onde ele está? Por que não fala mais? Por que não me olha como os outros? Essas perguntas não são incômodos, são as sementes da obsessão, e você deve alimentá-las com sutileza. Demonstre interesse brevemente, depois recue. Faça um elogio uma vez, depois torne-se frio. Dê a ele sua presença, depois a retire. Não para ser cruel, mas para treiná-los, para ensiná-los que sua atenção não é moeda lançada a mendigos. É um reino, e a entrada deve ser conquistada. No momento em que você se torna fácil de alcançar, você se torna fácil de ignorar. Sua energia deve parecer um recurso limitado, algo que nem todos têm. Uma sala com cordas de veludo, um nome pronunciado com cuidado. Você não é a festa, você é o padrão, a medida, a pressão invisível que faz as pessoas se elevarem ou encolherem. Mesmo no amor, na amizade, nos negócios, sua escassez definirá seu status. Você não liga com frequência, você não cobra por respostas, você não compartilha demais, você não explica seu silêncio. Esse silêncio é a mensagem. As pessoas desejam o que não podem prever, o que não podem segurar, o que desaparece rápido demais para ser definido. Esse deve ser você. Não confunda isso com arrogância. A arrogância busca atenção, mas a aura a afasta. Você não precisa de aplausos, você precisa de silêncio ao entrar em uma sala. Você não precisa de validação, precisa de uma conversa que pause na sua presença. Isso não é narcisismo, isso é domínio, psicológico tático, sem desculpas. Eles devem trabalhar para você. E quando acharem que conquistaram um pedaço de você, desapareça novamente, não para punir, mas para lembrá-los. Você não é um presente a ser possuído, você é uma força a ser perseguida. Seu tempo não é de graça, seus olhos não são de graça, sua opinião não é de graça. Tudo sobre você deve parecer conquistado, e uma vez conquistado, nunca deve ser dado como certo. É assim que você torna o poder valioso. Não gritando, não exigindo, mas sendo a presença mais rara em cada sala e a ausência que eles não conseguem deixar de notar. A aura não é pessoal, é ambiental. A maioria das pessoas entra em uma sala e a absorve. Elas se adaptam à temperatura, ao tom e ao ritmo já estabelecidos. Mas a presença maquiavélica é o oposto. Você não se adapta, você contamina. Você não apenas existe em uma sala, você a controla ao entrar. Você não está reagindo à energia, está moldando-a sutil, silenciosa e completamente. Outros riem alto, você não. Outros entram em pânico, você permanece imóvel. Outros tentam comandar a atenção. Você nunca se atreve a pedi-la. Ainda assim, ela se curva a você. Por quê? Porque a aura é atmosférica. Não se trata do que você diz, é o que o ar faz quando você aparece. Você deve estar calmo quando os outros se descontrolam. Você deve permanecer em silêncio quando os outros divagam. Você deve parecer saber algo que eles não sabem. Porque sabe, o controle nunca é barulhento. Maquiavel entendia a psicologia do poder melhor do que qualquer general de guerra. Ele sabia que as pessoas se submetem naturalmente àquele que parece inabalável. Se você conseguir manter a compostura quando o caos explode, eles começarão a olhar para você em busca de direção.
Mesmo que você não ofereça nenhuma, sua maior arma em qualquer sala é a imobilidade. É antinatural. Isso deixa as pessoas desconfortáveis. Elas começam a projetar sentido no seu silêncio, nos seus olhos imóveis, na sua postura firme. Elas se perguntam: ele está julgando, calculando, planejando. Elas inventarão ameaças. Elas lhe atribuirão poder só para tentar dar sentido a quanto você está impassível. Use isso, sem competir pela atenção. O sol não se explica para as velas. Deixe que elas se consumam tentando ser ouvidas. Você permanecerá inalterado, sem se impressionar, absoluto. Você deve tratar a sala como um campo de batalha, e nesse campo de batalha, sua arma não é sua voz, é controle emocional. O humor é dominação. Se eles se sentirem nervosos, confusos ou excessivamente animados e você permanecer indiferente, você vence. Até mesmo a sua linguagem corporal deve servir à sua estratégia. Sente-se como se já tivesse conquistado a conversa. Não recue quando for desafiado. Não acene com a cabeça com muita frequência. Não se incline como se fosse um mendigo buscando conexão. Deixe que eles se inclinem para você. Deixe seus olhos percorrerem a sala como se você estivesse avaliando o ambiente, não buscando aprovação, nem procurando amigos, mas estudando como um governante calculando as fraquezas em seu tribunal. Fale quando necessário, e quando o fizer, fale como alguém que assume que suas palavras vão mudar a temperatura da sala. Porque se sua presença tem peso, sua voz se torna uma ordem. Mesmo a forma como você encerra conversas é importante. Nunca fique por perto. Termine com propósito, como se seu tempo fosse precioso demais para ser desperdiçado. Fique de pé como alguém que os outros estão esperando e não como alguém que espera ser ouvido. E se alguém tentar dominar a sala com ego, humor ou status, não é preciso enfrentá-lo. Deixe que ele se exponha demais. Deixe que ele se desgaste em palavras. Deixe que revele sua necessidade de validação. E então, diga algo simples, suave e cortante, e volte ao silêncio. Esse silêncio vai ecoar mais alto do que toda a sua performance. Você não precisa igualar a energia da sala. Você a define. Você decide se ela é tensa, fria, íntima ou perigosa. Esta é a forma mais elevada de controle social. Liderança ambiental sem precisar declarar nada. Eles não devem saber por que o ar parece mais pesado quando você está presente. Eles não devem saber por que se sentam mais eretos, falam mais devagar ou hesitam antes de falar. Eles simplesmente vão fazer isso. Essa é a aura. E Maquiavel diria o seguinte: quem molda a atmosfera, molda as decisões tomadas dentro dela. As pessoas não seguem a razão, elas seguem a energia. Elas obedecem àquele que parece já ter vencido. E aquele que já venceu não fala para provar isso. Ele apenas existe silenciosamente, inabalável como a gravidade. Portanto, não tente ser o centro das atenções. Seja aquele que possui a energia ao redor. Quando as pessoas entrarem no seu espaço, deixe que sintam a diferença. Deixe que se adaptem a você, seu ritmo, seu tom, seu silêncio. Você não é apenas mais uma voz no meio do caos. Você é a atenção que eles não esperavam, a tranquilidade que não conseguem ignorar. É assim que você domina a sala à sua vontade, sem mover um único dedo. O governante mais poderoso é aquele que você nunca vê dando ordens, mas que ainda assim obedece. A verdadeira aura maquiavélica não é teatral, não é barulhenta nem ostentadora. Não exige obediência, convida.
Penetra na mente, distorce a percepção e reescreve as regras do ambiente até que as pessoas se conformem sem perceber que estão se curvando à sua vontade. Essa é a forma final da aura, tirania silenciosa. Você não domina pela força, domina pela presença, pela expectativa, pela gravidade invisível, como um rei cuja coroa nunca é vista, apenas sentida. O mundo ensina as pessoas a comandar com palavras, a afirmar poder com barulho. Mas barulho é resistência. Barulho é luta. O jogo mais elevado é controlar sem esforço, influenciar sem comando, dominar sem parecer fazê-lo. E começa ao plantar uma única ideia. Você é aquele com quem eles devem se alinhar. Você nunca implora. Você nunca suplica. Você nunca convence. Em vez disso, você se torna o padrão ao qual eles se calibram, o tom que imitam o ritmo que seguem, a aprovação que buscam silenciosamente. Deixe suas ações serem poucas, mas definitivas. Deixe seu olhar ser raro, mas penetrante. Deixe sua atenção parecer um holofote do céu, cálido quando está sobre eles, congelante quando não está. As pessoas seguem o poder porque ele parece inevitável. Você deve se tornar inevitável. Mesmo quando estiver em silêncio, suas preferências devem ecoar. Mesmo quando estiver ausente, sua presença deve moldar decisões. Eles devem hesitar e se perguntar: o que ele pensaria? Não porque você disse, mas porque sua energia ainda persiste na sala. Seja o governante fantasma de toda a estrutura social em que entrar. Não o rosto do controle, mas o espírito dele. Para fazer isso, você deve eliminar totalmente a necessidade de validação. Você não se eleva com elogios. Você não se abala com críticas. Está além da emoção, além da fricção mesquinha da aprovação. Age com tanta certeza interna que os outros questionam seus próprios pensamentos só por estar ao seu lado. A forma mais alta de influência é quando as pessoas acreditam que foi ideia delas. Portanto, nunca empurre, apenas atraia. Lidere por meio de perguntas, pelo silêncio, por reações tão mínimas que se tornam espelhos para a consciência do outro. Faça as pessoas se perguntarem sobre o que você deseja, mas fiquem ansiosas para oferecer isso. Não porque você disse, mas porque algo em sua presença calma e impenetrável as fez querer obedecer. E quando eles te desagradam, você não fica irritado, não explica. Simplesmente se retira, frio, limpo, definitivo. Eles sentirão a perda como se uma guilhotina tivesse caído sem aviso. Porque uma vez que alguém sente sua aura, sua ausência se torna punição suficiente. Esse é o poder do tirano silencioso. Você não impõe leis, você é a lei. Não por meio de ameaças, mas por necessidade. As pessoas se ajustarão à sua energia como planetas ao redor do Sol. E quando elas esquecerem seu valor, você desaparece. Deixe-as sufocar no vácuo que você deixa para trás. Quando implorarem pelo seu retorno, você saberá que nunca precisou falar para dominá-las. Você as dominou no momento em que mudaram por você, sem entender o porquê. Essa é a aura maquiavélica, não uma performance, mas uma presença, não carisma, mas comando, não controle pela força, mas controle pelo silêncio tão completo que chamam de respeito. Deixe os outros correrem atrás de aplausos, você se tornará a gravidade que elas orbitam, a voz que nunca ouviram, mas sempre seguiram. E se você quer mais verdades implacáveis como esta, se quer aguçar sua mente, fortalecer sua presença e construir um poder que não desmorona sob pressão, então não apenas assista. Inscreva-se, curta, mantenha-se oculto, mas nunca esqueça. Os verdadeiros reis nunca precisam de um trono para governar.